Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Quero desejar a você e sua família um dia precioso na presença do Senhor e também te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? O nosso texto de hoje é de autoria de Roxane Park e o tema é Pense sobre o que você pensa. Texto base, Salmos 19, versículo 14, que nos diz: Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor. Que oração extraordinária, que desejo extraordinário. Que tal começar o dia de hoje fazendo essa oração, pedindo ao Senhor que aquilo que eu falo, aquilo que eu pense, seja sempre agradável a Ele. Não só uma vez na vida, uma vez no mês, uma vez na semana, mas sempre. Muitos de nós não atentamos que os nossos pensamentos têm poder de dar vida, que os nossos pensamentos importam. Sim, nossos pensamentos têm poder de dar vida e os nossos pensamentos importam. Provérbios 23, 7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Os nossos pensamentos importam, uma vez que todas as nossas palavras fluem dos pensamentos. Os pensamentos e inclinações do nosso coração formam a realidade de quem nós somos. Eles dão forma ao nosso pensar, o qual por fim dará forma às nossas palavras e, consequentemente, às nossas ações. O que nós falamos importa, mas o que nós pensamos importa ainda mais. A palavra de Deus nos diz para pensarmos e meditarmos naquilo que é digno de louvor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele dedica um versículo para falar sobre isso, sobre o que pensar, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, e se houver algum louvor, é nisso que nós devemos pensar. Ou seja, há um direcionamento, há um conselho de Deus para o cristão em relação àquilo que ele pensa. E aí fica a pergunta: nós realmente nos dedicamos e priorizamos essa obediência? Quando Deus fala nesse texto em relação ao que nós devemos pensar, há uma dedicação, nós nos importamos realmente sobre aquilo que nós estamos pensando? Existem vários livros que examinam como as nossas palavras são simplesmente veículos que transportam nossos pensamentos e emoções. Ou seja, aquilo que eu falo é um reflexo daquilo que eu penso. Aquilo que você coloca em sua mente causa um efeito naquilo que você pensa. Lixo dentro é igual a lixo fora? Se sim, nossos pensamentos deveriam ser considerados nossa maior prioridade, especialmente porque a saúde e bem-estar de nossas vidas são resultados dos nossos pensamentos. Você sabia que o nosso inimigo quer nossas mentes cheias com todo tipo de lixo e imaginações vãs? Sim. Então vamos pensar sobre o que nós pensamos, porque é um ataque. Tem um livro da Joyce que, se eu não me engano, diz mais ou menos a mente, o campo de batalha. Então é lá que ocorrem as maiores batalhas da vida do cristão. A autora citou aqui um exemplo pegou uma história, uma ilustraçãozinha que eu achei bem interessante, que é do abutre e do beija-flor. Ela diz que ambos estavam passeando no deserto. O abutre procurou morte, cadáver, enquanto o beija-flor procurava vida no néctar de uma flor. O beija-flor encontrou vida. Os dois encontraram o que estavam procurando. Seja cuidadoso com o que você procura, seja cuidadoso com o que você pensa e o que deixa passar através da janela da tua mente. Porque da abundância dos teus pensamentos brotam as tuas palavras. Gente, que interessante isso. E geralmente aquilo que nós procuramos, aquilo que nós nos colocamos, nos submetemos, às vezes uma programação, uma rede social, um livro, tudo aquilo que a gente se coloca, é aquilo que nós estamos buscando. E por que eu estou buscando? Muitas vezes essa busca ela é um reflexo dos meus pensamentos. E na abundância dos meus pensamentos vão brotar as minhas palavras. Pedro, ele diz que aquele que eu me apresento se passa a ser meu Senhor. Então, muito cuidado naquilo que vai fazer com que os meus olhos e os meus ouvidos são canais de alimentadores do meu pensamento. Então, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, são alimentos, são canais que estão indo para forjar o meu pensamento, que automaticamente vai vir através das minhas palavras e das minhas ações. Paulo, quando escreve ao 2 Coríntios 10:5, fala sobre destruir ideias, pensamentos, levar cativo nossos pensamentos a obedecer a Cristo.
E é possível viver uma vida consciente de nossos pensamentos e tomá-los cativos. Deus nos deu o Espírito Santo que nos dá poder para fazer isso. Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu não consigo pensar o que é bom. Conte com a graça de Deus, conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então eu preciso me submeter, me expor, colocar-me diante da palavra para que venha essa renovação. Se preciso for, desliga a televisão, desliga, sai de redes sociais que está lhe prejudicando. Faça uma seleção, selecione. Às vezes você vai assistir um jornal, só fala coisas ruins, aquilo prejudica a tua vida, vai forjar os teus pensamentos, que automaticamente você vai começar a falar sobre aquilo. Talvez você está diante de uma rede social que está trazendo prejuízo para a tua vida. Saia, dedique esse tempo a colocar os seus olhos naquilo que traz vida, porque automaticamente os meus olhos e o meu ouvido são canais que vão gerar, que vão estar alimentando os meus pensamentos. Então eu vou colocar diante de mim aquilo que vai gerar vida. Vou ler, comece a ler um livro, talvez você faz tempo que não lê um bom livro. Dedique-se a ler no mínimo um livro por mês. Ah, mas eu não tenho condição. Pede emprestado e depois devolve, né? Porque tem gente que pede emprestado e não devolve. Junta um grupo de pessoas na tua igreja, de mulheres ou de jovens, e divide livros, ou vão estudar junto. Então, invista na sua vida, é possível. Conte com a graça de Deus e leve cativo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Que nós possamos viver realmente diante daquilo e entender que muitas vezes alguns sentimentos que nós estamos sofrendo, como depressão, ansiedade, raiva, é fruto daquilo que nós estamos alimentando. E eu preciso meditar nas bênçãos de Deus. Se eu dedico tempo em meditar em má notícia, em desgraça, eu vou viver essa dimensão. Mas se eu dedico meu tempo nas bênçãos, no caráter de Deus, no amor de Deus, na beleza de Deus, nas verdades, nas promessas, aí eu vou começar a colher, louvado seja Deus, esses frutos, essas sementes. Mas se eu dedico meu tempo em tudo que não presta, que não edifica, eu vou começar a colher isso, porque nós estamos vivendo num mundo que ele vai totalmente contrário do que a palavra do Senhor diz. Se nós pensarmos em tudo que nós não devemos, em tudo que é errado, nós vamos colher depressão, tristeza, raiva, amargura. Existe sim na nossa vida esse campo de batalha que é a nossa mente. Sua vida sempre estará se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Guarde isso. A minha vida e a sua vida vai estar sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos. Olhe para a sua vida hoje. O que é que eu e você somos hoje? Ele é fruto dos nossos pensamentos. Talvez você está desanimado, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia. É fruto dos teus pensamentos. Então, faça uma revista, faça a oração que o salmista fez no Salmo 39. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum sentimento, algum pensamento que tu reprova. Louvado seja Deus. Peça uma auditoria espiritual hoje, nesse dia de hoje. Uma auditoria espiritual. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum sentimento. Tire um tempo para pensar sobre os seus pensamentos. Reflita sobre isso. Tire um tempo para pensar sobre os seus pensamentos durante o dia. Eles são positivos? Eles produzem vida ou eles são negativos e produzem morte? Qual é a fonte que você está alimentando os seus pensamentos? Qual é a fonte? Talvez você passe muito tempo na rede social lendo e ouvindo, vendo coisas que não edificam e no final da noite você está lá deprimido, triste, desanimado. Qual é a fonte da nutrição dos teus pensamentos? Que eu e você possa fazer essa oração hoje. Senhor, ajude-me a ser conhecedor dos meus pensamentos e de como eles têm dirigido as minhas palavras. Eu quero, Senhor, que meus pensamentos, eu quero ter na minha vida pensamento de vida, que dirijam a minha língua a declarar palavras de vida, que a minha boca declare palavras de vida, que as palavras da verdade habitem em meus pensamentos. Ajuda-me a tomar cativo todo pensamento que não se ajusta, que não anda contigo. Louvado seja Deus. Pai, nós te pedimos nesse dia de hoje
Que a tua graça, que a tua bondade se manifeste na vida dos que estão ouvindo esse áudio, que estão ouvindo, estão assistindo esse vídeo. Que nós possamos depender de Ti em todo momento da nossa vida. Nos ajuda a alinhar, a pensar como Tu pensas, tendo a certeza que temos ajuda divina, que todos os recursos divinos para uma vida que glorifica o Teu nome está disponível para nós. Que tudo o que precisamos está disponível. Abre os nossos olhos espirituais e que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam sempre agradáveis a Ti. Essa é a oração que nós fazemos nesse dia de hoje. Queridos, que Deus vos abençoe e esse seja o desejo do nosso coração, não só hoje, mas todos os dias. Que Deus em Cristo te abençoe, seja testemunha da graça, da unção, da provisão do Espírito de Deus na tua vida. E que Deus seja conosco e até o nosso próximo devocional.